Hoje vamos falar sobre a cotação do Bitcoin, Solana e XRP. Minhas senhoras e meus senhores, será que o Bitcoin vai cair nos próximos dias para 59 mil dólares e haverá uma reversão depois, ou essa reversão do Bitcoin acontecerá já em breve? Vamos começar com o preço do Bitcoin, depois falaremos sobre novas negociações e sobre alguns eventos que levarão o mercado a grandes movimentos. Nos últimos vídeos, discutimos que aqui está se formando uma figura de bandeira e, como vocês podem ver, o preço do Bitcoin caiu a partir desta linha branca e agora ele está aqui. E agora a pergunta principal: será que ele volta a subir em direção aos 84 mil dólares ou nos espera uma correção nos próximos dias, talvez até mesmo no fim de semana? Vou mostrar agora em detalhes como o preço do Bitcoin vai se mover e também falaremos sobre novas negociações. Mas antes, quero mostrar onde e como funciona a formação de bandeira. Vejam, o preço cai, forma uma bandeira e depois cai novamente. Este é outro exemplo de bandeira e este é um exemplo de triângulo. Vou explicar agora porque o triângulo é importante. Vejam, nós tínhamos um triângulo aqui e a partir dele o preço do Bitcoin caiu. Ele atingiu os primeiros alvos, mas os segundos alvos que estão aqui, ele ainda não alcançou. E como eu disse, agora a pergunta principal é: será que o preço do Bitcoin vai romper essa linha roxa e seguir em correção? Agora preciso mostrar a vocês outra coisa importante. Vejam, aqui passam as linhas de suporte. Vocês precisam entender isso, porque é muito importante. Se por acaso o preço do Bitcoin cair abaixo de 72 mil dólares, vocês podem ver que entre 70 mil e 55 há um grande suporte. Mas entre 55 e 45 não há suporte, ou seja, o suporte só existe aqui. Voltamos agora para a cotação do Bitcoin. Normalmente o preço do Bitcoin a partir dessa formação cai, digamos, uns 80%. Existe a probabilidade de ocorrer uma correção e há 20% de chance de alta. Mas vocês veem que o preço do Bitcoin não rompeu essa linha branca? Lembram que discutimos que aqui passa uma linha de resistência? Ou seja, é a linha da qual o preço pode cair novamente e ele caiu, como vocês podem ver. Vejam, ele caiu a partir desta linha branca. Por isso eu disse que é melhor abrir novas negociações aqui quando ocorre a consolidação acima desta linha branca. Agora o preço está aqui. Se vocês virem nos próximos dias que a consolidação do preço ocorre aqui, ou seja, abaixo de 72 mil dólares, digamos, o preço oscila aqui por alguns dias, isso indica que a probabilidade de uma correção maior aumenta. O nosso objetivo seria 60 mil dólares e depois temos 45 e 40 mil dólares, ou seja, este seria o segundo objetivo. E por favor, prestem atenção nestes 55 mil dólares, porque é importante. Se o preço os romper, ele chegará muito rapidamente aqui, ou seja, aos 45 mil dólares. Portanto, entre 55 e 45 não há suporte. Neste momento, a cotação do Bitcoin ainda não rompeu a linha roxa. Por que isso pode estar acontecendo? Lembrem-se que eu disse que as empresas americanas influenciariam o mercado. Saíram os relatórios trimestrais das empresas americanas e o mercado cripto subiu porque os relatórios trimestrais foram bons. Além disso, a América e o Irã estavam negociando, mas nos últimos dias houve uma pequena escalada entre eles. Se essa escalada se transformar em uma grande escalada, existe a probabilidade de cairmos ainda mais. É agora a minha pergunta principal. Será que o Bitcoin pode subir a partir desta linha roxa de volta para cima? Sim, isso é possível, mas eu não arriscaria. Ou seja, eu não abriria uma posição de compra agora porque ele está exatamente na linha de rompimento para baixo. Por isso é preciso ter cautela aqui. Se por acaso ocorrer uma alta, aqui temos uma linha de resistência. Isso fica em torno de 78 mil dólares. Ou seja, a partir dessa zona pode ocorrer uma nova correção a partir dos 78 mil. Portanto, sejam um pouco cautelosos. Repito, se vocês virem uma consolidação aqui, isso indica que pode ocorrer um movimento de correção. Veja o que está acontecendo com a cotação da Solana. A Solana está formando um padrão de triângulo. Também é possível ver uma bandeira aqui. Como essa formação funciona? Geralmente o preço cai a partir dessa formação. Sabemos que a Solana depende totalmente do Bitcoin. Vocês podem ver isso aqui. Quando o Bitcoin estava em 82 mil dólares, ele caiu a partir desse valor e a Solana também caiu. Agora, o Bitcoin está em 72 mil. Esta é uma zona muito importante porque se o Bitcoin romper esta zona, a Solana terá uma correção maior, pois o preço do Bitcoin terá uma correção maior. E nos interessa saber onde a Solana vai parar se o Bitcoin sofrer uma correção maior. Vocês precisarão se orientar por estas linhas verdes. Estas linhas verdes são uma referência para vocês entenderem onde a Solana vai parar caso o Bitcoin tenha uma grande correção. Digamos que o Bitcoin caia para 55 mil dólares, a Solana estará aqui, ou se o Bitcoin cair para 45 mil dólares, então a Solana vai parar bem aqui.
Veja o que está acontecendo com a cotação do XRP. O XRP está formando um triângulo. Você também pode ver que o XRP rompeu esta linha branca, ou seja, era uma linha de suporte e agora está caindo. Bem, no momento ele está subindo, mas o XRP depende do Bitcoin. É importante entender isso, ou seja, se o Bitcoin romper os 72 mil dólares, digamos, por exemplo, que a América e o Irã não consigam chegar a um acordo. Então você precisa acompanhar as notícias que sairão em breve. Se eles não conseguirem um acordo, pode acontecer do Bitcoin cair um pouco e então o XRP também cairá um pouco. Portanto, por favor, sejam muito cuidadosos. Quanto à cotação do XRP, o que nos interessa agora é se houver uma grande correção onde o XRP pode parar. Ele deve parar mais ou menos nessas linhas verdes. Essas linhas verdes são as linhas de reversão do Bitcoin, porque o XRP depende do Bitcoin. Se, digamos, o Bitcoin cair para 60 mil dólares, o XRP estará aqui, ou, digamos, se o Bitcoin cair para 50 mil dólares, então o XRP chegará a 66 centavos. Ou seja, é uma referência para vocês entenderem onde será a reversão do mercado. Eu não especularia na alta agora porque a situação é bem perigosa. E o que é importante em breve? São as negociações entre a América e o Irã. Esse é o tema principal, é o assunto que vai afetar todo o mercado de cripto. Também serão importantes os dados sobre o desemprego e a inflação. Eles sairão daqui a umas 2 semanas, mas discutiremos isso depois em próximos vídeos. É basicamente tudo. Não se esqueçam de curtir este vídeo. Desejo a vocês uma boa noite e nos vemos em breve.